Nós vamos continuar hoje a nossa jornada nessa série de mensagens sobre o livro, na verdade não sobre o livro, mas sobre as 7 igrejas. Nós vamos fazer uma série de mensagens nas 7 igrejas do livro do Apocalipse. Semana passada nós falamos da igreja de Éfeso. Na semana retrasada nós demos uma introdução no capítulo 1. E hoje nós continuamos e chegamos à segunda igreja, a igreja de Esmirna. E mesmo que nós estamos estudando o livro do Apocalipse na terça-feira, e eu sempre olho lá o que eu falei nos estudos, né, para eu tentar abordar de uma maneira diferente. A pregação também é um pouco diferente do estudo. E aí eu vi quantos slides eu gastei nessa igreja quando eu dei o estudo. Eu assustadoramente, eu investi 2 slides nele. 2 slides, eu não sei como que eu consegui fazer isso. 2 slides. Hoje eu tive que me conter para não passar dos 15. Eu falei assim, como que eu consegui falar de Esmirna em dois slides? Mas enfim, se eu creio que todo mundo achou aí, nós vamos então ao Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para pô-los à prova. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Convido você mais uma vez à oração. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e te pedimos agora, Pai, que através da mediação do teu Espírito, o Senhor venha a nos iluminar o entendimento, para que possamos entender a sua palavra. E que a sua palavra venha falar ao nosso coração, que a sua palavra venha transformar a nossa história. Que a sua palavra, Senhor, venha nos confrontar, venha nos confortar e venha mesmo nos encher da esperança do Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. A cidade de Esmirna, ela se denominava a primeira na Ásia, por causa da sua lealdade a Roma. Então ela se auto-intitulava: nós somos os primeiros, ou a primeira, a mais importante cidade da Ásia. Sendo que Éfeso, tinha sempre uma briga com Éfeso, porque Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então, mas eles se intitulavam a primeira da Ásia. Ela foi a primeira cidade a construir um templo para a deusa Roma. Quem era a deusa Roma? A cidade de Roma, eles consideravam que ela era uma deusa, a deusa Roma. Então, ela foi a primeira cidade a construir um templo para deusa Roma, dedicado à deusa Roma. E ela ganhou o privilégio de construir o primeiro templo ao imperador Tibério. E depois, como resultado disso, ela continuou sendo o centro do culto ao imperador na Ásia. Ela constrói o templo, ela é uma cidade dedicada a Roma, uma dedicação que se torna culto aos imperadores romanos, em adoração à própria cidade de Roma. E isso tudo dá a ela o direito de construir um templo ao imperador e de continuar sendo a capital da
idolatria no reino. Então eles adoravam, eles cultuavam não apenas o imperador, eles tinham vários outros deuses que eles adoravam na cidade, mas essas eram as principais entidades aí que eles adoravam. Agora, continuando lendo aí, a gente continua lendo, depois do versículo 8, e aí a gente lê assim: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Se você notar todas as palavras de Jesus às igrejas, a cada igreja, ele está pegando, lá do capítulo 1, alguma coisa que João descreveu de Jesus. Quando ele viu Jesus, ele descreve Jesus. Depois disso, todas as vezes, Jesus ele vai falar com alguém, ele vai mandar uma carta para uma igreja, João, ou o próprio Cristo, ele aparece e alguma atributo que ele viu no capítulo 1 é de novo aqui dito. Por exemplo, na semana passada nós vimos em Éfeso, quando ele dá ênfase o quê? As 7 estrelas na mão direita. Ele é aquele que tem as 7 estrelas nas mãos. E todas essas figuras que João está usando para descrever Jesus, elas são confrontos diretos ao que o Império Romano, de alguma maneira, clamava para si. Porque aqui, na cidade de Esmirna, ela acreditava que ela era o quê? A primeira da Ásia. Então, Jesus, ele vem e diz o quê? Eu sou o primeiro. E eu não sou apenas o primeiro, eu sou o último. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E aí a próxima descrição de Jesus que ele vai falar, ele fala: eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Por que Jesus fala isso? Qual é o contexto histórico, cultural, para que eu possa entender essa frase de Jesus? A cidade tinha sido destruída no ano 600 antes de Cristo. Ela foi destruída, completamente devastada. Mas depois de Alexandre o Grande, eles ordenam que essa cidade ela seja reconstruída no ano 290. Então ela tinha a fama daquela que morreu e voltou a viver. A cidade, as pessoas, na região, ela era conhecida como a cidade que deixou de existir, que morreu, mas agora voltou a viver. E aí Jesus ele vem e diz: eu sou aquele que morreu. Mas aí Jesus, ele fala, ele tornou a viver e vive para sempre. Porque nenhuma dessas cidades, aliás, Esmirna hoje, Esmir na Turquia, é a única que sobrou, de todas das 7 igrejas. Então, Jesus, ele clama para si com esses 2 títulos aqui, ele fala que eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que vive para sempre. O que Jesus está fazendo aqui? Eu sou Deus. Não há outro como eu, e eu sou o eterno Deus, e eu sou o soberano sobre toda a terra. É isso que Jesus está falando. Eles clamam ser isso, mas eu o sou. Como eles deificavam o filho do imperador romano com as 7 estrelas, brincando com as 7 estrelas, sentado sobre o globo, e eles diziam, ele não governou aqui porque ele morreu como um infante, mas agora ele governa do céu, porque eles pensavam, ele agora foi deificado, é o filho do imperador agora deificado, governando no céu. Só existe um filho que governa no céu, e ele tem as 7 estrelas, e esse é o filho do Deus vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, e não existe outro. É isso que Jesus está confrontando. Ele está confrontando a idolatria deles. Ele está confrontando essa cosmovisão de mundo. O que é cosmovisão? Uma maneira como eles entendem o mundo, que eles percebem o mundo, que eles fazem sentido do mundo. Ele está, isso que vocês creem, não existe, eu existo, nada disso mais existe. Então, a palavra que Jesus está mostrando aqui, que ele é o Senhor da história, ele é o soberano. E a igreja precisava entender que apesar da sua constante tribulação, Jesus é o soberano. Porque eles estão passando por muitas tribulações. O próprio texto aqui deixa muito claro que eles vão ser presos e que eles vão ser mortos.
E no meio de tudo isso, Jesus vem e acalma o coração deles, dizendo: não temam, porque eu sou o soberano. E talvez essa seja a posição que você encontra na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento crítico na sua vida, passando por lutas. E a gente tem muitas áreas que nós enfrentamos, lutas financeiras, de saúde, às vezes não na nossa casa, não na nossa família diretamente, mas com o nosso pai, com a nossa mãe, com pessoas que são próximas a nós. E nós já desistimos porque nós já não temos mais saída, nós não temos mais, os médicos já desistiram, os médicos já não sabem mais o que fazer. Financeiramente, talvez a gente está passando por um caos, a gente não tem mais uma porta, a gente precisa de uma porta aberta. A gente está passando por momentos talvez de dificuldades. O que Jesus está falando aqui é: eu sou o soberano sobre a sua vida. Sou eu quem cuido, sou eu quem levo, sou eu que estou no controle da sua vida. Eu estou no trono, Ele sempre esteve no trono. De eternidade em eternidade, Tu és Deus, e não há outro. Então, aí Jesus começa a falar, e diferente do que Ele fala para a igreja em Éfeso: conheço as suas obras. Jesus aqui, Ele já começa falando o quê? Versículo 9, conheço as suas aflições. Porque, se você se lembrar no capítulo 1, Jesus, Ele é aquele que anda no meio dos candelabros de ouro. Os candelabros de ouro são as igrejas, porque Jesus anda no meio da sua igreja, Ele conhece a sua aflição. Porque Jesus anda no meio da sua igreja, Ele conhece as nossas obras, a nossa vida, Ele conhece a nossa história. E Ele não para aí, porque Ele fala assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, antes sendo sinagoga de Satanás. Ou seja, Jesus conhece aqui 3 coisas na igreja de Esmirna. Ele conhece as aflições, a pobreza e as blasfêmias contra a igreja. E a primeira coisa que a gente precisa entender o porquê que eles estão passando por aflições. E aliás, todo o livro do Apocalipse, para você poder interpretar o livro do Apocalipse corretamente, você precisa entender o contexto histórico, cultural desse livro. Aliás, toda a Bíblia você precisa disso, mas em especial o livro do Apocalipse. Então o que está acontecendo? Por que eles estão passando por aflições? Esmirna tinha uma grande população judaica e que desfrutava de liberdade religiosa. Os judeus no primeiro século, eles desfrutavam de uma lei que os permitia adorar somente o Senhor. Eles eram basicamente os únicos que tinham o direito de de adorar apenas o Deus de Israel. Eles não precisavam adorar os deuses romanos. Eles ganharam esse direito dos imperadores romanos. Deixa eles lá, deixa fazer os negócios deles, deixa esse judeu para lá. Dá muito problema quando a gente mexe com eles, já vira revolta. Deixa eles adorarem o Deus deles, a gente fica aqui com o nosso. Então eles tinham a liberdade religiosa. Eles desfrutavam disso. Contudo, o Império Romano, ele destruiu Jerusalém no ano 70 por causa de uma revolta que aconteceu em Jerusalém. Então eles entraram em uma revolta no ano 68, começou uma guerra, e aí no ano 70 o general Tito invade Jerusalém, destrói Jerusalém, dessacra o templo, ele vai destruir, queimar o templo, levar as coisas do templo para Roma. Então ele vai varrer do mapa o templo, e aí eles vão ficar todo esse tempo do ano 70, essa foi a maior diáspora judaica, até 1948, quando eles puderam voltar para a terra deles. Então, eles estão destruídos por causa dessa revolta. A imagem deles com o Império Romano não estava muito legal. Então, eles tinham que preservar aquela visão que eles tinham de bons cidadãos. Então, o ser bom cidadão era uma coisa que agora, lembra que a carta
o livro de Apocalipse ele foi escrito no final do primeiro século, lá pelo ano 90 e poucos. Então já tinha caído o templo, já tinha sido destruído o templo. E ainda existia no coração dos romanos essa resistência contra os judeus. E isso vai fazer com que eles vivam em constante pressão. Olha, nós temos que provar que nós somos bons cidadãos para Roma. Por causa disso, os judeus, eles começavam a fazer o quê? Denunciar os cristãos. Por quê? Porque os cristãos, eles representavam pelo menos 2 tipos de perigos para os judeus. O perigo religioso e o perigo político. O perigo religioso porque os judeus e os gentios estavam se convertendo ao cristianismo. Os seus compatriotas, os outros judeus, como o apóstolo Paulo, pregavam o evangelho de Jesus Cristo e muitos judeus estavam se convertendo. Então, a conversão de judeus ao cristianismo era um problema. Então, o cristianismo apresentava uma ameaça religiosa. E ele também apresentava uma outra ameaça, a ameaça política. Porque se eles têm que manter o bom nome judeu diante de Roma, aí começa a aparecer esses cristãos. E começam a clamar o quê? Não, nós que somos os verdadeiros judeus. Nós é que temos o Messias. E começam a espalhar essa religião no império. Aí os romanos no começo eles não sabem o que fazer. Isso aí é uma seita judaica, é algum ramo da igreja judaica. Para nós mais parecido que poderia ser, é uma denominação diferente dentro do cristianismo. Né? A gente tem várias denominações. É uma variação cristã aí que nasceu agora. Para eles era isso aqui que o cristianismo representava, para os romanos. É uma seita dentro do judaísmo. Mas aí então os judeus eles expulsam os cristãos das sinagogas. E eles começam a declarar abertamente: cristão não é judeu. Então a perseguição, se você perceber no livro de Atos e no Novo Testamento, no livro de Hebreus, você vai ver que os perigos e a perseguição geralmente da igreja, dos cristãos, vinham dos judeus. Porque Roma, gente, eles não tinham uma grande quantidade de soldados para dominar todo o Império Romano, no sentido de controlar tudo e saber quem que adora, quem que não adora o imperador. Então, quem denunciava os cristãos para Roma eram os judeus, que não queriam se ver ameaçados por essa nova religião, que não tinha nada a ver na cabeça deles com o judaísmo. Eles eram, então, vamos nos distanciar deles. Toda vez, então, que aparecia um cristão, eles eram os primeiros a o quê? A denunciar, porque eles não queriam ter nada a ver com eles, porque eles precisavam manter o seu bom nome de judeus. Então, eles vão fazer isso, eles vão denunciar. Então, Roma vinha, prendia e ia interrogar. Roma não tinha, como talvez a maioria das pessoas pense, um sistema de guarda especial que ia sair correndo atrás de cristão. Quem denunciavam os cristãos eram seus próprios vizinhos. Então era isso que estava acontecendo. E por isso os judeus eles denunciavam então os cristãos para as autoridades. Qual que é a consequência disso? Eles estavam pobres. Por que eles estavam pobres? Porque por causa das denúncias dos judeus, os cristãos eram presos, mortos, perdiam suas propriedades, empregos e caíam em miséria. Eles pagavam um preço muito alto pela sua fé. Porque eles tinham um sistema que todo mundo era obrigado a adorar o imperador. E se você não adorava o imperador, fora os judeus, você perdia os seus privilégios políticos, os seus privilégios de trabalho, você perdia o seu trade, o trade aqui é a sua profissão, né? Você perdia isso, você não podia mais fazer negócios, você perdia tudo. Em outras palavras, gente, se você não puder trabalhar com o que você trabalha, o que vai acontecer com a sua casa? Se agora as pessoas conhecem você e elas não fazem mais negócio com você porque você é cristão, como que você vai sobreviver? Essa é a situação desses irmãos aqui. Eles agora, porque eles eram denunciados, eles não tinham mais relações, não tinham mais negócios com ninguém.
porque eles foram expulsos das sinagogas. Agora eles não eram mais protegidos pela lei que protegia o judaísmo, de poder oferecer e adorar apenas o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Eles não eram mais protegidos, agora eles eram caçados. Tudo isso lhes foi tirado. Então eles estão passando por quê? Por aflições e por pobreza. Eles não podem o quê? Trabalhar. E é interessante que o maior problema nas igrejas de Sardes e Laodiceia, que nós vamos ver ainda, não é a falta de dinheiro. Porque Jesus ele fala que vocês são pobres, não, vocês são ricos. Mas na igreja de Sardes e de Laodiceia, o problema da igreja é o dinheiro. O problema da igreja é eles serem ricos. Mas aqui, o que para nós pode ser um problema, a gente vê como um problema, para Jesus é o quê? Uma bênção. Porque é exatamente isso que ele fala aqui. Você é pobre? Não, você é rico. E aqui, se você for estudar ele no grego, as palavras que ele usa realmente literal, no sentido de ser pobre. Não, você é pobre mesmo. É aquele pobre de marré. Tem nada. Sofre. Mas aí Jesus vem e ele usa agora uma palavra que é rico, mas não no sentido literal. Eles são ricos da bênção, eles são ricos de Deus, eles são ricos porque eles se mantêm fiéis ao Senhor. Então, nós temos que aprender algumas coisas aqui sobre a igreja e como Jesus olha para a sua igreja. Porque Jesus não olha para a sua igreja como nós olhamos para a igreja. Porque nós olhamos para uma igreja grande, cheia de gente, uma igreja rica, uma igreja que faz isso, que faz aquilo, uma igreja que tem tudo perfeito, né? Tem aquele grupo de louvor, tem aqueles... Você entra na igreja e fala, uau! Tem gente lá para fazer tudo para você, até para estacionar o seu carro. Aí a gente fala, nossa, essa igreja aí que é a igreja mesmo. Essa aí é a igreja. Mas se esse é o padrão, as igrejas de Sardes e Laodiceia são maravilhosas ao nosso padrão, porque são ricas e não necessitam de nada. E Jesus olha para elas e só tem o quê? Ele só tem disciplina para elas. Agora nós olhamos para a igreja pobre, aí a gente olha para aquela igreja lá do bairro. Aquela igreja que você olha, não tem expressão política, não tem um grupo de louvor legal, não tem nada. Está bem parecido com o nosso caso, né? Aí tem o Rodrigo pregando. Aí a gente olha, nossa, que igreja. Coitado, eles sofrem lá. A gente fica com dó da igreja. Aí Jesus ele vem e ele olha para a igreja e ele fala para a igreja, vocês são ricos. Porque vocês se mantêm puros e fiéis à minha palavra, ao meu testemunho. Não importam as aflições, vocês se mantêm fiéis. Vocês não negociam a palavra. Vocês continuam pregando a verdade da palavra. A visão de Jesus para a sua igreja é completamente diferente da visão de mundo que nós temos. Porque tudo nós queremos avaliar a partir da perspectiva mundana. Você já percebeu isso? Fala do Apocalipse, das ruas de ouro, do mar de cristal, das mansões celestiais. A gente já imagina e a gente já quer o quê? Riqueza. A gente já quer o quê? Ser rico no céu. Não, eu estou trabalhando bastante aqui para garantir minha aposentadoria no céu. Não é não, Lu? Ele nunca falou isso não, tá, gente? Mas essa é uma visão deturpada, uma visão mundana do que é bênção. Bênção no céu é ter o Senhor. A alegria do céu é o Senhor. O que vale no céu não é rua de ouro. É por isso que rua no céu é de ouro. Porque ninguém tenta vender asfalto para você. Já tentou vender asfalto para alguém? Você tentar vender asfalto para alguém vai, tá doido, ficou louco o homem. Por quê? Porque ninguém vai comprar isso, não vale nada, a gente pisa nisso. No céu, rua de ouro por causa disso. Porque lá não vale nada. Só tem uma coisa que vale no céu, é Ele. Amém. É Ele. E é a glória dele que nós vamos aprender e observar e contemplar e adorar de eternidade em eternidade para sempre. E nós nunca vamos nos cansar de adorar a beleza do nosso Senhor. É isso que vale no céu.
Então, a nossa visão de mundo, de olhar para as coisas com essa visão de mundo, tem que ser transformada pela visão de Jesus Cristo, para que a gente possa olhar as coisas de maneira espiritual. Então, é isso que Jesus está olhando. Então, essas três coisas, aflições, pobreza, blasfêmia, que eles sofrem, são vistas por nós como problemas. E muitas das vezes, nossa, que tragédia! O cara nasceu pobre, que tragédia! Coitado dele! E Jesus fala, ele é rico. Ele é rico. Então a igreja esqueceu a centralidade da mensagem do evangelho do sofrimento, porque essa é a mensagem do Novo Testamento. Essa mensagem de que vem para Deus e ele vai te dar o American Dream, ela não faz parte do Novo Testamento. A igreja ficou convencida por esse evangelho da prosperidade maldito, que bênção é você ter carro, ter dinheiro e ter casa aqui e agora. Mas bênção, na linguagem bíblica, é você ter o Senhor, porque não tem nada mais valioso do que o Senhor. Aí o cara vem aqui à noite, no domingo à noite, lá vem o Rodrigo falar de desgraça de novo, falar de sofrimento de novo. Esse é o tópico inteiro do Novo Testamento. Ele só fala de sofrimento e como nós devemos passar pelos nossos sofrimentos. É uma carta de esperança para nós. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, porque nós vamos passar por aflições. Você quer uma garantia que você tem na vida? Você vai passar por sofrimentos. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a nossa garantia. Nós vamos sofrer, mas essa vida, os sofrimentos dessa vida não definem quem nós somos. Nós, como o Luciano colocou muito bem com o texto do começo em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, nós precisamos entender isso, porque o propósito de Deus na minha e na sua vida, em Romanos 8 também, Deus tem um propósito para a vida dos seus filhos, da sua igreja, e não é, mais uma vez, o American Dream. Deus tem esse propósito na sua e na minha vida, é te transformar à imagem de Jesus Cristo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam transformados à imagem de Cristo. Amém. Ele vai te transformar, queira você ou não. Se você é filho, o Espírito Santo habita em você. Aspergirei água limpa sobre vocês e vocês ficarão limpos. Essa é a promessa de Ezequiel. Blasfêmia, essa é uma palavra geralmente utilizada com relação a Deus. Blasfêmia geralmente é utilizada por nós, blasfemou contra Deus, blasfemou contra o Espírito. Mas aqui, interessantemente, a palavra literal grega aqui é blasfêmia. Ele usa no grego blasfêmia. Aí ele aplica, Jesus aplica isso, não é João, não é ninguém. Jesus, ele aplica essa palavra para a sua igreja. As blasfêmias, conheço as blasfêmias contra vocês. Porque blasfemar contra a igreja do Senhor é blasfemar contra o corpo de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, porque blasfemaram contra vocês, eles blasfemaram contra mim. E aí, mas eu não acredito que os judeus, porque tem esse negócio dos judeus, né? A gente quase exalta os judeus, eles são tão diferentes, eles são um povo escolhido por Deus, para nos trazer Jesus. Eles precisam ser evangelizados, eles precisam do Messias, como qualquer um de nós, porque como diz o apóstolo Paulo, o verdadeiro judeu é aquele que é filho de Abraão, que tem a fé de Abraão. Lembra de Jesus? Quando ele entra e ele fala, olha, eles são filhos, quem é você? Nós somos filhos de Abraão. Jesus responde o quê? Deus pode fazer dessas pedras filhos para Abraão. Não se orgulhem porque vocês são filhos de Abraão. E aí é o próprio Jesus que está falando dos judeus, que não é o Rodrigo que está falando dos judeus aqui. É o próprio Jesus, que é judeu,
falando de judeus. É o apóstolo Paulo, que é judeu, falando de judeus. Eles se dizem judeus, mas na verdade eles são sinagoga de Satanás, porque se eles não entenderam, não aceitaram que Jesus é o Messias, eles não pertencem à fé de Abraão, eles não são filhos de Abraão. Essa é a palavra de Deus. Judeu precisa de Cristo, como qualquer pessoa. Não há distinção. É assim que começam o Evangelho segundo o apóstolo Paulo em Romanos. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos. Então, o versículo 10, ele começa dizendo: o diabo vai testá-los, o diabo vai prová-los. E a pergunta que talvez venha à sua cabeça, porque é uma pergunta que vem na minha cabeça quando eu leio um texto desse, fala assim, mas Deus, o Senhor é o soberano, o Senhor é o primeiro, o último, o que morreu, tornou a viver e vive para sempre. Tu se assenta no trono, de eternidade em eternidade tu és Deus e não há outro. O diabo não pode fazer nada se o Senhor não deixar. Aí o diabo vai lançar vocês na prisão. Por quê? E talvez essa seja a sua pergunta hoje no meio dos seus sofrimentos. Deus, o Senhor é isso aí. Eu acredito, Rodrigo, que Deus é tudo isso aí. Que Deus, ele é aquele que se assenta no trono, que ele é o soberano. Mas eu estou aqui no meio dos meus sofrimentos, e eu estou vendo ser atacado, ser oprimido, e passando por todas essas dificuldades, e aí começa a me questionar, mas Deus é mesmo soberano? Por quê? Por que Satanás tem o poder de agir na minha vida? Essa é a pergunta que geralmente a gente tem, quando a gente passa pelo meio dos nossos sofrimentos. Mas aí a gente tem que pensar uma coisa, ele vai lançá-los na prisão. Primeira coisa que a gente tem que entender, mais uma vez contexto histórico, a gente precisa entender que prisão no primeiro século, no Império Romano, prisão não era algo, aliás, se você lê o Antigo Testamento, você não encontra prisão no Antigo Testamento. Tem cadeia no Antigo Testamento? Alguma das leis fala sobre cadeia? Não. Então, não existe prisão também no Império Romano. O que era a prisão? Quando o apóstolo Paulo ele estava preso, para que o apóstolo Paulo estava preso? Ele estava preso na sua primeira vez, para ser o quê? Julgado, para falar com o imperador. Ele clamou uma audiência, ele estava aguardando em julgamento, que foi uma prisão domiciliar. É aí que ele vai pregar para toda a guarda imperial e vai converter lá todo mundo pela graça do Espírito Santo. Imagina você, 2 soldados amarrados você dia e noite com o apóstolo Paulo. Aqueles homens saem lá dando aula de teologia. Aí ele vai, aí tem a escala, vão só rodando. Na hora que César viu, o apóstolo Paulo já tinha convertido a casa dele inteira, todos os soldados. Aliás, é a tropa de elite do exército romano, os que guardavam o apóstolo Paulo. A única coisa que o apóstolo Paulo, que Deus fez através dele, foi colocar Paulo dentro da casa de César, para poder ficar lá 2 anos pregando para eles. Então ele aguarda em julgamento. Depois que ele tem o seu julgamento, ele é solto a primeira vez. A segunda vez, eles pegam ele de novo, com Nero. E aí eles pegam ele e ele já vai para uma prisão, e já não é mais uma prisão domiciliar, eles enfiam ele dentro de um buraco na terra, que é a prisão que ele ficava. Era uma prisão que ele não conseguia ficar de pé, ele tinha que sempre estar curvado dentro do solo. Faz frio aqui no inverno, gente? Aí você vai entender o porquê que esse homem está pedindo para o seu filho na fé, Timóteo, traz a capa que deixei na casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Por que ele está pedindo? Porque esse homem, ele não tem uma capa para se cobrir no inverno, dentro de um calabouço, e dali ele só sai para uma coisa, para ser decapitado. Então, prisão no primeiro século servia para isso, você aguardava em julgamento, ou você já aguardava execução, você estava preso e você iria morrer, mas tem o dia da sua morte, então você aguarda aí, que é o que para nós hoje, aquelas pessoas que foram condenadas à morte, estão no corredor da morte. Estão presas, aguardando o dia da sua morte. Então, o que Jesus está falando para eles aqui, depois que você entende isso, quando Jesus fala, vocês vão ser presos. Tá, Jesus, só tem duas possibilidades para a gente, se a gente vai ser preso.
Primeira, a gente vai aguardar em julgamento. Se eles já estão sendo presos, acusados, com provas, eles não vão aguardar em julgamento. Eles vão ser executados. É disso que Jesus está falando. Como que eu consigo chegar nessa conclusão? Porque o próprio Jesus diz ser fiel até a morte. Jesus sabe que eles vão ser executados. Jesus sabe que eles estão indo para a morte. Mas Jesus diz: não temam. Ser fiel até a morte. Então, e se você olhar mais uma vez essa palavrinha não temam em grego, é por isso que eu coloquei 3 exclamações aí, porque isso aí é uma palavra que está no imperativo, é um comando, não é uma opção para a igreja. Ele não deu, olha, estou sugerindo para vocês que seria melhor se vocês não temessem o que vocês vão passar. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está enfaticamente dizendo: não temam. Não temam o que vocês vão passar. Por quê? Porque lembra do que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 10, versículo 28? E ele fala o quê? Não temam aquele que pode matar o corpo de vocês. Temam a Deus, que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Eles podem matar vocês, e eles vão matar vocês, como eu já disse. Contudo, os nomes de vocês estão escritos nos livros da vida. Então vocês estão lá, vocês vão morrer, mas naquele exato momento vocês vão subir para a glória e estarão comigo para sempre. A morte não tem a última palavra na sua vida. A morte não tem a última palavra na minha vida. A última palavra vem do Senhor, e Ele disse: você é meu, você é minha, e nós estaremos com Ele para sempre. Então no meio das mais terríveis perseguições, nós somos chamados a sermos testemunhas. Essa palavra testemunha, no livro do Apocalipse, sempre é mártir, é sempre aquele que morre. Por quê? Porque nós somos chamados a seguir Jesus, que morreu. Nós somos chamados a viver como Jesus. Lembra do que eu acabei de falar sobre Romanos capítulo 8? Ele tem um propósito: que você se torne como seu filho. E o filho morreu. E nos permanecemos testemunhas fiéis, com perseverança e fé em Deus. Todos esses versículos que eu coloquei no slide estão em Apocalipse. Só em Apocalipse. Porque eles são por todo o Novo Testamento. Mas essa é a proposta no livro do Apocalipse, que está, mais uma vez, enfatizando todo o Novo Testamento. Nós devemos ser perseverantes, testemunhas fiéis do nosso Deus em meio aos sofrimentos. E por que Deus permite Satanás agir? Por que Deus? Porque se essa é a pergunta que ficou, e essa é a pergunta que eu não respondi propositadamente, por que Deus permite Satanás agir? Ele só permite Satanás agir para poder destruir Satanás com as suas próprias obras. Deus só permite Satanás agir para que ele destrua Satanás com as suas próprias obras. Como que funciona isso? Lembra da vida de Jó? Já preguei aqui sobre a vida de Jó. O que Satanás queria fazer com Jó? Ele queria mostrar para Deus que Jó era um interesseiro, que Jó não amava a Deus, que Jó servia a Deus porque ele era abençoado. Aí Deus fala: não, você quer ver? Deixa eu tirar as coisas dele, e você vai ver que ele vai te amaldiçoar na sua face. Pois vai, mas não toca nele. E ele vai e faz aquilo, e ele tira tudo, e tira inclusive os seus filhos. Mata os seus filhos. O que aconteceria com a sua fé se Deus matasse o seu filho, ou permitisse que o seu filho morresse? Como os de Jó morreram, 10. E perde tudo, no mesmo dia. Você é o homem mais rico, você perde todos os seus filhos e você perde toda a sua riqueza. O que Jó faz? Ele ajoelha e ele adora o Senhor. Nu e sem nada eu vim para esse mundo, e do mesmo jeito eu vou sair dele. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. É isso que ele entendeu. É isso que ele entendeu. Mas então,
Satanás ele vai, ele destrói, ele causa ainda feridas em Jó, ele perde a sua saúde, ele perde tudo. E mesmo assim ele se mantém fiel ao Senhor. E no final, Deus ele tem um encontro com Jó. E Jó nunca entendeu por que ele sofreu. Nunca. Deus nunca deu uma resposta para ele, falando assim, foi por causa disso, meu filho, que estava sofrendo. Não. Sabe o que Jó teve? Eu sou o Senhor e você não é. Você quer colocar em dúvida quem eu sou, Jó? É basicamente essa a resposta dele. É tudo que Jó tem. E Jó então entendeu quem ele é, se colocou no lugar dele e falou, amém, Senhor. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é. Talvez você tenha pedido você tenha perguntado demais para Deus quem Deus. Deus, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você permitiu isso? Talvez esteja na hora de você sentar no seu lugar e entender que Ele é Deus, Ele não nos deve satisfação nenhuma. E tudo que Ele faz é santo, é justo e é bom. Porque Ele não é um Deus que manda a gente sentar lá e que fica quieto. Um tirano. Porque no dia que você pensar isso de Deus, você se lembra da cruz. Que Ele nos amou a tal ponto que nos deu o seu Filho, o seu único Filho. Ele é o Senhor e Ele é soberano. Quando a gente não entender o que está acontecendo na nossa vida, se lembre disso. O Senhor te ama profundamente em Cristo. E nada vai mudar isso. Nada vai mudar isso. Então, no final, o que Satanás queria fazer? Satanás queria destruir Jó, fazer Jó se afastar de Deus por causa dos seus sofrimentos. O que Jó fez no final? O que aconteceu no final? No final, como Satanás foi usado por Deus? Em vez de afastar por causa dos sofrimentos, ele trouxe para Deus. Deus usou Satanás como instrumento dele para moldar a vida de Jó e trazê-lo para perto dele. Enquanto quando Satanás queria afastar Deus de Jó, o tiro saiu pela culatra. É isso que Deus faz. Deus permite que Satanás haja nas nossas vidas, querendo, destruindo, matando, roubando, porque é isso que ele faz. João 10:10. É isso que ele faz. Ele permite que Satanás haja só para abençoar a gente, para nos trazer mais para perto de Deus. Então as perseguições da nossa vida, os sofrimentos da nossa vida vão revelar quem é o Deus da nossa vida. Porque se Deus é o centro, se Deus é Deus na sua vida, vão vir os sofrimentos, e vão vir. E vai ser tirado aquilo que você ama, vai ser tirado. Mas se isso é o seu Deus, você vai desmoronar. Mas se Deus é o centro, podem te tirar tudo, mas ninguém pode te tirar Cristo. Então os sofrimentos vão revelar aonde está o nosso coração. E os sofrimentos vão fazer o seguinte: Satanás, ele vai ou conseguir te afastar de Deus, no meio dos sofrimentos, ou o tiro vai sair pela culatra se você é um Jó. Porque os sofrimentos vão te levar mais para perto dele. Porque Deus, eu não tenho mais nada mesmo. A minha confiança, a minha alegria, o que eu preciso é o Senhor. Eu não tenho nada, Deus, mas eu tenho tudo porque eu tenho o Senhor. Você é pobre, mas você é rico porque você tem o Senhor. Então ao vencedor darei a coroa da vida e não sofrerá a segunda morte. Essa é a promessa que ele tem: ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ao vencedor, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Lembrando mais uma vez de Mateus 10. Não temam, quem pode matar? Não, gente, não importa o que acontece conosco aqui. Porque a palavra nos afirma que Ele nos amou. E como que eu tenho certeza de que Ele me amou? Porque Ele me deu Cristo. A certeza não é se Deus te deu uma conta bancária gorda, não é se você é próspero onde você está, não é se você tem uma família abençoada, nada disso prova nada. Porque tem muita gente, nossos irmãos agora, que perderam suas famílias, que perderam seus bens, que não tem nada disso que nós consideramos bênção. E eles continuam crendo, amando e servindo ao Senhor com dedicação, porque eles sabem que no final, a única coisa que importa é ter o Senhor. Só isso que importa. Então, não importa o que façam conosco, não importa o que façam conosco, venham morte,
A única coisa que a morte vai fazer com você, por mais fundo que ela te leve, mais alto o Senhor te glorificará. Essa é a nossa esperança. É por isso que o apóstolo Paulo fala, nos atentando para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é passageiro. Se você colocar os seus olhos, o seu coração naquilo que é passageiro, naquilo que vai ser consumido pelo fogo, que vai ser destruído, meu irmão, você é um miserável, cego, pobre e nu. Mas se você não se atentar com essas coisas, nós precisamos dessas coisas, precisamos viver, nós pagamos nossas contas e vamos vivendo, mas tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus, só para a glória dele. Então essa é a mensagem que Deus tem para a sua igreja, que se mantém fiel, que se mantém pura, que apesar das perseguições, que apesar do que está passando, dos sofrimentos que tem passado, se mantém firme no Senhor, porque ela sabe, eu não tenho nada, mas eu tenho aquilo que ninguém nos pode tirar. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, porque a maior riqueza desse mundo é ter Cristo. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos dá essas joias preciosas para confortar e consolar o nosso coração no meio das tribulações dessa vida. E nós oramos a Deus que o Senhor venha que o Senhor venha, Senhor, encher o nosso coração com essa esperança viva, para que nós possamos responder às tribulações, aos sofrimentos dessa vida, de maneira que glorifique e honra o Senhor, para que possamos, Senhor, amar o Senhor e não ao mundo, olhar e atentar para as coisas que não se veem, porque tudo o resto vai passar. Nos dá graça, Senhor, para andar assim, para viver assim. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós oramos, amém.